Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que todos vocês estejam muito bem. O tema de hoje eu retirei do canal da BBC News Brasil e eu quis compartilhar com vocês, dada a importância que eu acredito ter. O tema é o seguinte: o que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro? Esse tipo de leitura estimula o pensamento crítico e a capacidade de análise, mas vem sofrendo cada vez mais a concorrência das plataformas digitais. A pesquisa da neurocientista Marianne Wolf aponta que não há nada menos natural do que ler para os seres humanos e isso não é de forma alguma ruim. A alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana, diz a especialista. Além de útil, é tão poderosa que transforma nossas mentes. Ler literalmente muda o cérebro. O avanço da tecnologia e a proliferação das mídias digitais, contudo, tem modificado profundamente a forma como lemos. Apesar de estarmos lendo mais palavras do que nunca, uma média estimada de cerca de 100 mil por dia, a maioria vem em pequenas pílulas nas telas de celulares e computadores, e muita coisa é lida por cima. Essas mudanças de hábito têm preocupado, cientista, entre outros motivos, porque a transformação de novas informações em conhecimento consolidado nos circuitos cerebrais requer múltiplas conexões com habilidades de raciocínio abstrato, que muitas vezes falta na leitura digital. Um universo de símbolos, ao contrário da linguagem oral, da visão ou da cognição, não existe uma programação genética nos humanos para aprender a ler. Se uma criança, em qualquer parte do mundo, estiver em um ambiente em que as pessoas ao seu redor conversam umas com as outras, sua linguagem será naturalmente ativada. O mesmo não ocorre com a leitura, que implica a aquisição de um código simbólico complexo, visual e verbal. É uma invenção relativamente recente, é uma piscadela em nosso relógio evolutivo, mal tem 6 mil anos, diz Wolff. Começou de forma simples, para marcar quantas taças de vinho ou ovelhas tínhamos, e, com o nascimento dos sistemas alfabéticos, passamos a ter um meio eficiente de armazenar e compartilhar conhecimento. Ler é um conjunto adquirido de habilidades que literalmente muda o cérebro, ressalta a neurocientista. Permite fazer conexões entre regiões visuais, regiões da linguagem, regiões do pensamento e emoção completa. Essa transformação começa com cada novo leitor. Não existe dentro de nossa cabeça. Cada pessoa que aprende a ler tem que criar um novo circuito em seu cérebro, e isso abre portas para um novo mundo. Saúde mental. A leitura, gente, traz 3 poderes mágicos: criatividade, inteligência e empatia, pontua Cressilda Cowell, escritora de literatura infantil e autora da série Como Treinar Seu Dragão. Ler por prazer é um dos fatores chaves para o sucesso financeiro de uma criança na vida adulta. É mais provável que ela não acabe na prisão, que vote e que tenha casa própria. Além disso, ler uma grande história é muito mais do que entretenimento, acrescenta a biblioterapeuta Ella Bertoldi. A leitura, na verdade, tem muitos benefícios terapêuticos. Seu cérebro entra em um estado meditativo, um processo físico que retarda o batimento cardíaco, acalma e reduz a ansiedade, diz Bertoldi. Para ela, por exemplo, o remédio da claustrofobia, raiva, exaustão, é o romance Zorba, o grego, de Nikos Kazantzakis.
Desabes, alguma coisa assim, gente. Desculpe aí, mas não deu para pronunciar. A arte de prescrever ficção para curar as doenças da vida, batizada de biblioterapia, foi reconhecida no Published Illustrated Medical Dictionary de Durland em 1941. Desculpe minha pronúncia. A prática remonta à Grécia Antiga, quando os avisos eram afixados nas portas das bibliotecas para alertar os leitores de que estavam prestes a entrar em um local de cura da alma. No século XIX, psiquiatras e enfermeiras prescreveram todos os tipos de livro para os seus pacientes, desde a Bíblia até a literatura de viagem e textos de línguas antigas. Vários estudos mais recentes do século XX e XXI mostraram que a leitura aguça o pensamento analítico, o que nos permite discernir melhor padrões, ferramentas muito úteis diante de comportamentos desconcertantes dos outros e de nós mesmos. A ficção, em particular, pode transformar os leitores em pessoas mais socialmente habilidosas e empáticas. Os romances, por sua vez, podem informar e motivar. Os contos confortam e ajudam a refletir, enquanto a leitura de poesia já demonstrou estimular partes do cérebro relacionado à memória. Muitos desses benefícios, gente, no entanto, dependem de um estado conhecido como leitura profunda, pensamento analítico. Quando lemos em um nível superficial, estamos apenas obtendo a informação. Quando lemos profundamente, estamos usando muito mais o nosso córtex cerebral, explica Wolff. Leitura profunda significa que fazemos analogias e inferências, o que nos permite sermos humanos verdadeiramente críticos, analíticos e empáticos. Em seu livro Proust and the Squid, The Story and Science of the Rembrandt. Ai, gente, me perdoa. Proust e a Lula, a história e a ciência por trás do cérebro que lê, em tradução livre. A especialista em neurobiologia da leitura explica como, a certa altura, quando uma criança vai da decodificação à leitura fluente, o caminho dos sinais através do cérebro muda. Em vez de percorrer um trajeto dorsal, a leitura passa a se deslocar por um caminho ventral, mais rápido e eficiente. Com o tempo depreendido e o gasto de energia cerebral são menores. Um leitor fluente será capaz de integrar mais seus sentimentos e pensamentos à sua própria experiência. Escreve: o segredo da leitura está no tempo que ela libera para que o cérebro possa ter pensamentos mais profundos do que antes. Mas, enquanto o processo de aprender a ler muda nosso cérebro, o mesmo acontece com o que lemos e como lemos. Tempos modernos. Aqueles, contudo, que acreditam que as novas plataformas são parte da solução e não do problema, para Chris Mead, autor que utiliza vários tipos de mídia para veicular seu trabalho, pensamos no livro como uma obra, mas o livro é apenas um mecanismo de entrega. A narrativa transmídia é um tipo de história em que o enredo se desenrola por meio de múltiplas plataformas, aplicativos, livros digitais, games, quadrinhos, blogs, e na qual os consumidores podem assumir um papel ativo no processo de construção. As novas mídias estão dando voz a uma nova geração de escritores. Elas impedem que nos condicionemos a pensar que existe apenas um tipo de boa escrita e permitem que as pessoas simplesmente compartilhem histórias e experiências, opina Natalie
Carter, cofundadora do clube do livro Black Girls Book Club. Não importa o meio, é a história que importa, emenda Melissa, também cofundadora do Black Girls Book Club. O romance está evoluindo. Há todo tipo de livro incrível sendo escrito especificamente para ser lido por telefone, afirma Bertoldi. O livro talvez passe a ilusão de que ele é tudo. Nunca foi. É uma forma de entrar em um processo de pensamento, diz Mead. Ainda assim, os cientistas afirmam que a leitura digital pode ter um custo para o cérebro do leitor. Fragmentação. Reunimos acadêmicos e cientistas de mais de 30 países para pesquisar o impacto das mídias digitais na leitura, afirma Anne Margem, à frente da evolução da leitura na era da digitalização. Organização cujo objetivo é melhorar a compreensão científica das implicações da digitalização da cultura. Faz parte do Programa Internacional da Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia, que considera a leitura um tema urgente. A pesquisa mostra que a quantidade de tempo gasto na leitura de textos longos está diminuindo e, devido à digitalização, a leitura está se tornando mais intermitente e fragmentada, algo que poderia ter um impacto negativo nos aspectos cognitivos e emocionais da leitura. Descobrimos que existe o que se chama de inferioridade na tela, destaca Margem. Há muitas coisas que podem ser lidas igualmente bem no smartphone, como as notícias mais curtas, mas quando se trata de algo que é cognitiva ou emocionalmente desafiador, ler em uma tela leva a uma compreensão de leitura pior do que no papel. A realidade é que não é apenas o que ou quanto lemos, mas como lemos que é realmente importante, concorda Wolff. O próprio volume de informação disponível nas plataformas digitais está tendo efeitos negativos porque, para absorver tanto, há uma propensão a se ler por cima. O cérebro do leitor tem um circuito plástico que refletirá as características do meio em que se lê. As características do digital caminham para que sejam refletidas no circuito. Em outras palavras, assim como ao aprender a ler de maneira tradicional, o cérebro formata e registra os itinerários da razão e os caminhos para a emoção. Ao aprender a ler da maneira como fazemos nas mídias digitais, o cérebro traçará diferentes trajetórias e, se deixarmos a leitura profunda de lado, ele apagará as anteriores, caso tenham um dia existido. Se não treinarmos essas habilidades, podemos acabar perdendo a capacidade de entender conteúdos mais complexos e, talvez, de nos envolvermos e usarmos a imaginação, destaca Margem. Então, o que o futuro reserva para os livros e para o cérebro da leitura? Bem, a imaginação humana é uma coisa fantástica. Somos muito flexíveis. Encontramos maneiras de fazer o que queremos com a tecnologia disponível, pontua Mead. Para Carter, o futuro trará muito mais coleções de contos e acho que veremos muito mais livros curtos. Nesse sentido, Cowell diz que já ter sentido a mudança. Mudei a maneira como escrevo, porque o tempo de atenção das crianças diminuiu. Os livros têm capítulos curtos e são incrivelmente visuais, brilhantes, como doces. Para a neurocientista Marianne Wolff, assim como as pessoas podem ser bilíngues e trilíngues, minha esperança é que desenvolvamos um cérebro biletrado.
podemos nos disciplinar para escolher o meio que melhor se adapta ao que estamos lendo e, assim, não perder o dom extraordinário que a leitura deu à nossa espécie. Bem, gente, esse texto, como eu já falei, foi baseado no vídeo que a leitura em telas faz com o nosso cérebro da BBC Ideias da Open University. O site onde retiramos a matéria está na descrição do vídeo. Espero que possamos refletir, pois é um tema realmente muito importante e que pode comprometer futuramente, principalmente as crianças que são o nosso futuro. Então, pais, pensem a respeito e você que não tem o hábito da leitura profunda, que possa, porque ainda está em tempo, tá bom? Que a semana venha aí com muita paz e muita luz para todos nós e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Não esquece, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa seu like para ajudar. Tchau, tchau.